Faz mal. A responsabilidade missionária da Igreja. A responsabilidade missionária da Igreja. Então, irmãos, quando nós ouvimos isto da responsabilidade missionária, está a dizer que vocês, temos uma responsabilidade. O amém foi muito fraquinho, desculpem lá. Se você e eu nos consideramos discípulos de Jesus, nós temos uma responsabilidade. Ou é só para pedir e receber coisas de Deus? Ai, sabe-vos bem quando vocês, Senhor, dá-me isto, Senhor, dá-me aquilo, Senhor, cura-me aqui, Senhor, cura acolá, Senhor, resolve este problema. E quando Deus pede algo de nós, não lhe damos nada a Ele? Às vezes, irmãos, falhamos nisto. Parece que só nos preocupamos connosco. Eu não estou a dizer vocês, estou a dizer eu também. Preocupamos-nos connosco e esquecemos que Deus pede coisas de nós. E até, vamos ser sinceros, há muitos que se calhar estão à espera que Deus vai lhes pedir fortunas, sacrifícios, ir a caminhar, Deus não pede nada disso. Deus pede aquilo que tu podes fazer. Sabe porquê? Deus nunca nos pediu a nós impossíveis. Deus alguma vez vos pediu alguma coisa impossível? Olha, pediu uma vez a um homem uma coisa que era muito improvável e impossível, e pediu, e mesmo assim ele não queria, era só para provar a fé desse homem. Quem foi? Abraão. Pediu-lhe o seu único filho. Eu espero que Deus não me peça, neste sentido literal, o meu filho, ou o seu filho, ou a tua filha, ou os filhos. Porque é difícil. Mas sabe uma coisa? Quando Deus pede, nunca é para mal. Deus sempre pede para bem. As religiões daquele tempo pediam os filhos. Mas sabe para que é que pediam os filhos? Para a morte. Havia pais que levavam os seus filhos às divindades pagãs, ao Deus Baal, Moloque, etc, etc. E literalmente sacrificavam os seus filhos, irmãos. Mas Deus não pede sacrifícios de sangue da nossa parte. Deus pede o nosso coração e diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Que cada um de nós esteja disposto a entregar o nosso coração nas mãos do Senhor. A nossa responsabilidade como igreja, como discípulos de Cristo, que formamos então a Igreja de Jesus Cristo, em primeiro lugar é pregar o Evangelho, é fazer discípulos em todas as nações, é fazer missões. Ou seja, missões não é nada mais, nada menos que pregar e proclamar o Evangelho de Jesus para que o nome do Senhor seja conhecido, reconhecido e a pessoa possa ser salva. Evangelho segundo São Marcos, aqueles que têm Bíblias, se quiserem abrir juntamente comigo, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 20. Estes 5 versículos foram pronunciados por Jesus nos últimos momentos já do seu ministério aqui na terra e depois de ter ressuscitado de entre os mortos. Jesus era consciente de que o seu tempo aqui na terra estava a chegar ao fim e o seu desejo é que os seus discípulos continuassem o seu ministério. Ainda hoje a nossa obrigação como igreja é continuar o ministério que Jesus nos entregou. É claro que eu e vocês não somos Jesus, não pretendemos ser Jesus, mas pretendemos obedecer às palavras de Jesus. Infelizmente há muita gente que se auto-intitula Jesus, falsos mestres, falsos profetas, mas nós nos consideramos apenas servos. E como servos, como discípulos, como irmãos uns dos outros, e também porque amamos este mundo, como não da dimensão de Jesus, porque a dimensão de Jesus foi ao ponto de ele entregar a sua vida por amor à humanidade, e que eu saiba, ele ainda não me pediu para eu dar a minha vida por ninguém. Poderá acontecer porque em muitos lugares do nosso planeta há irmãos nossos na fé, a morrer pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo.
Todos os dias estão morrendo pessoas pelo simples facto de não renunciarem à pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada dia mais, e eu quero que a igreja seja consciente disto, a igreja, os discípulos de Jesus estão a ser perseguidos. Por agora vivemos num país onde há paz, por agora vivemos num país onde esse não é o problema, mas, queridos irmãos, há tantos países onde neste momento a igreja do Senhor está a ser perseguida. E nós todos os dias, quase todos nós, temos objetos de Made in China. Pois, se não sabem, China é um dos piores países atualmente a perseguir os cristãos, a torturá-los, a acabar com eles, como é também a Coreia do Norte. Para não falar de tantas dezenas de países que não querem nada com Cristo. Aqui, graças a Deus, não é assim. Então vamos ler a palavra de Deus. E disse-lhes, quem é que lhes disse? Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a quem? A toda a criatura. Mas o evangelho é pregado, mas para a pessoa ser salva, o que é que tem que fazer? Crer. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, quem crer e quem obedecer aos mandamentos de Jesus. Não é suficiente apenas crer, mas obedecer aos mandamentos de Jesus. Fiquem com isto nas vossas cabeças. É importante que nós obedeçamos aos mandamentos de Jesus. E pregar o evangelho a toda a criatura é um mandamento de Jesus. É um mandamento de Jesus. E agora diz, mas quem não crer será condenado. Tu és chamado apenas a pregar o evangelho. A outra parte é com a pessoa. A pessoa tem que tomar ou não uma opção. Deus não obriga ninguém, mas Deus anuncia a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Há homens, quando digo homens, mulheres, que não querem arrepender-se, não querem converter-se. Então essas pessoas não podem um dia culpar Deus. Estão mesmo que agora eu tenho uma doença de morte e chego ao médico e o médico diga, Senhor Paulo, está aqui o medicamento que você precisa. Este é o medicamento que você precisa para não morrer. E o que é que eu faço? Pego no medicamento, chego a casa, ponho um medicamento na estante e fico a olhar para o medicamento. Ah, tão bonito. Olha o fresquinho. Ah, que bonito. Olha o rótulo. Ah, tem um rótulo bonito. Ah, que fantástico. Esse medicamento vai fazer-me algum efeito no meu corpo? Porquê? Porque eu não o apliquei à minha vida. Assim é com o Evangelho. Há pessoas que ouvem o Evangelho, mas não querem saber do Evangelho. Todo aquele que não quiser saber do Evangelho está a fazer o quê? A condenar-se a si mesmo. Ou seja, está a dizer que não crê, não acredita, não precisa de Jesus para nada. E como é que depois vai ter o atrevimento de dizer, Deus, tu fostes injusto. Deus, tu não te preocupastes comigo. Quando Deus ainda hoje está a dar-te o medicamento que tu precisas para a tua alma, que se chama Evangelho, que traz a salvação, que traz o perdão dos pecados, que traz a vida eterna. Depois, Jesus está a dar outras normativas aos seus discípulos, dizendo, e estes sinais seguirão aos que creem. Amém? E então vai dizer quais são os sinais. Vai dizer quais são os sinais. Diz, em meu nome expulsarão o quê? Demónios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Eu ainda hoje acredito nestes sinais, porque eu acredito num Deus de milagres, aleluia. Nós acreditamos num Deus de milagres, num Deus do impossível, meus amados irmãos. O nosso Deus é efetivamente o Deus do impossível. Vale a pena confiar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o salmista, confia nele e Ele tudo fará. Vale a pena confiar no Senhor. Depois diz que, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E agora diz o que é que eles fizeram. Obedeceram. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Mas, queridos irmãos, eles nunca estiveram sozinhos, como nós não estamos sozinhos. Lembra-te que tu não estás sozinho. Uma das coisas que o diabo quer fazer pensar o crente é que ele está sozinho. Tu és um desgraçado, tu não serves, tu não prestas, agora o Senhor não está contigo, abandonou-te. Isso é uma grande mentira, porque veja lá o que diz aqui que Jesus fez com os seus discípulos, cooperando com eles o Senhor. Se há alguém que está contigo, é o Senhor Jesus Cristo. Eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos, até ao final das coisas. Quem acredita que Deus está contigo? Eu creio que Deus está comigo, Deus está contigo, meu irmão, minha irmã, jovem, Deus está conosco, aleluia. Isto não é apenas um dito, é uma realidade, é algo veraz. E diz mais, e confirmando a palavra. Sabe quem é que confirma a palavra? É Jesus. É Jesus quem confirma a palavra. Então, uma coisa são as minhas palavras, palavras humanas sem falar de Deus, e outra coisa são as palavras de Jesus. As palavras de Jesus vêm do céu e servem-nos para nos ajudar e também para nós obedecermos. E neste versículo que nós acabamos de ler, Jesus não está a falar de uma opção. Jesus não está a falar aqui de algo que eu posso ou não fazer. Jesus me está a mandar a mim. Jesus está-te a mandar a ti. A não ficares inerte, a não ficares sem fazer nada, mas a mover-te dirigido, guiado pelo Espírito Santo e a o mover no sentido de levar aos outros as boas novas de salvação. Então, quando nós temos um mandamento da parte do Senhor, o que é que nos resta a nós fazer? Digam lá. Epa, muito poucos disseram esta palavra. Querem dizer todos comigo? Obedecer. Obedecer. É isto que Deus espera de mim. É isto que Deus espera de ti. Então, em primeiro lugar, Jesus deu um mandamento específico. E o mandamento específico pede de mim a ação. Eu não posso ir ficando aqui. Tu não podes ir ficando sentado. E o ir, muita gente pensa que o ir é sair daqui e fazer 3.000 quilómetros, 4.000 quilómetros, ir a outra cultura, ir a outra etnia. Pode não ser. O ir é no momento em que tu dás um passo, tu estás disposto, estás disposta a falar aos outros do amor que há em Jesus Cristo. Ou seja, através do teu trabalho, na tua escola, no teu serviço, a ideia é que tu sejas e eu seja um autêntico discípulo de Jesus. Como? Fazendo o seu querer, fazendo a sua vontade e através do meu testemunho em primeiro lugar. Através do meu caráter, através das minhas palavras também, mas em primeiro lugar é bom que as pessoas vejam que nós somos autênticos, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Há aí tanta gente que nos envergonha. Há aí tanta gente que nos envergonha. Que dizendo-se cristãos, as suas palavras, as suas atitudes não demonstram em nada que são discípulos de Jesus. Isso faz com que as pessoas não acreditem. Desculpem, irmãos, que me serve a mim estar a falar que Jesus me transformou quando as minhas atitudes mostram completamente o contrário.
De que me serve perante os meus colegas de trabalho eu dizer que sou de Cristo e eu faço o mesmo que os outros. Falo por detrás, murmuro, falo mal do chefe, roubo tempo ao chefe, de vez em quando ponho uma coisinha ao bolso, minto. Acham que isso é de crente? Isso é de salvo? Isso é de pessoa nascida de novo? Irmãos, nós temos apenas que ter uma só palavra e uma atitude. O comportamento é muito importante. Que Deus me ajude, nenhum de nós é perfeito. Mas estamos numa escola, estamos a aprender. E o nosso mestre por excelência continua a ser Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, que também coloca em nós aquilo que está mal para nós fazermos bem. Então, irmãos, através primeiramente do nosso testemunho, nós podemos ser influência para muitas pessoas que estão à nossa volta. Jesus nunca foi um teórico. Aquilo que ele ensinou era aquilo que ele fazia. Aquilo que ele mandou era aquilo que ele primeiramente tinha feito. E sabe, uma das tristezas maiores que eu verifico nos dias de hoje é os teóricos. Há muito teórico. Mas Deus não quer teóricos. Deus quer discípulos obedientes. Amém? Isso é o mesmo que nós vamos à escola de condução, a teoria está toda na cabeça. O pior é depois a prática. É quando pegamos pela primeira vez na viatura, no carro. Na teoria todos nós somos geralmente uns melhores do que outros, mas não é coisa pior. O pior é que depois vem a vida em si, a prática. Isso é o mesmo que eu também fui filho e critiquei os meus pais. Todos os filhos criticam e não entendem a geração dos seus pais. É normal, isso é normal, é cíclico. Pois eu se fosse meu pai tinha feito assim. Pois, mas agora é que tu és pai e mãe e não fazes. Quando nós éramos filhos, todos nós seríamos os melhores pais. Mas a verdade é que falhamos como pais. Ou seja, nem isso aprendemos. A teoria para todos é fácil. É como, claro, eu agora calçar os vossos sapatos, ou vocês calçarem os meus, até podia ser que o meu número, e de certeza que o meu número é igual a alguns de vocês. Mas este sapato que eu tenho está feito a mim. Tem os meus contornos. Porque eu quando calço os sapatos novos, é a coisa pior que me podem fazer é calçar uns sapatos novos. Porque eu não gosto de calçar sapatos novos, sabe? Porque primeiro que ele se adapta ao meu pé, é chato. E a primeira coisa que eu gosto de fazer quando chego à minha casa é tirar mesmo os sapatos. É a primeira coisa que eu gosto. É a coisa que eu mais gosto quando chego à minha casa é tirar uns sapatos, porque sinto-me confortável. E sabe, mas há muita gente que na teoria, se eu fosse eu, fazia assim. O pior é que nem consegue melhor fazer quando está. Tenhamos cuidado, irmãos, em não pensar que nós somos os donos e sabemos fazer tudo, porque para isso temos que calçar os sapatos. Temos que calçar os sapatos de Jesus. E nenhum de nós nunca calçou os sapatos de Jesus. Espero que nenhum de vocês calce nesse sentido os sapatos de Jesus. O sofrimento pelo qual ele passou. E quando ele ainda estava na cruz e olha para aquilo que ele tinha que fazer por nós, ele podia dizer ao Pai, Pai, se é possível, se tens outra solução, se há outra saída, se há outra maneira de os ajudar, por favor, falo. Mas Jesus foi obediente, como diz a Bíblia, até à morte e morte de cruz. Mas disse, Pai, se for possível. Mas ele acrescenta algo fantástico. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. E eu penso que, de uma maneira geral, todos nós queremos fazer a vontade do Senhor. Se eu perguntasse a todos vocês, não vou fazer, quantos estão dispostos a fazer a vontade de Deus? Se calhar 90 e tal % levantava a mão. Aí levantar a mão é muito fácil. O problema não é levantar a mão. O problema é fazer. Levantar a mão é como aquele aluno na escola que está sempre a levantar a mão dizendo que sabe tudo. E um dia o professor diz, olha lá, diz lá o que é. Ai, não sei. Mas ele quer impressionar o professor, quer impressionar a professora e está sempre a levantar a mão, não é? Porque geralmente quando um professor ou uma professora nunca os chama ao quadro ou nunca lhes pergunta nada, está tudo muito bem. E quando o professor diz, não, sim, explica lá. Bem, isso não... Pois é isso mesmo. Mas Mateus 9,35 dá-nos a chave daquilo que Jesus fazia. E diz assim, agora aqui Jesus ainda está no início do seu ministério, está bem? Jesus está no início do seu ministério e diz assim, e percorria Jesus todas as cidades
e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. E agora ele dá uma solução para este problema. Rogai, orai, intercedei, pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Porquê? Porque o dono da seara continua a ser Deus. Mas os obreiros somos nós. E às vezes são poucos os obreiros, são poucos os ceifeiros. Então o Senhor da seara tem uma grande seara, mas não tem os trabalhadores suficientes para realizar esse trabalho. E Ele espera que mais e mais de quem? De nós nos disponhamos a fazer a sua vontade, a pregar o Evangelho. E é interessante, eu não queria parar aqui, mas isto quando a gente está a ler a palavra de Deus, salta tanta coisa à vista, e eu estava a pensar precisamente sobre 6 verbos. Eu até não ia falar disto, mas isto está cá dentro. A gente lê e começa aí. 6 verbos que estão aqui, importantíssimos, que Jesus praticou. Primeiro, percorria. Jesus não ficou parado num sítio a pensar apenas numa aldeia, a pensar apenas numa cidade, a pensar apenas nos judeus, a pensar apenas nos seus amigos. Não. Jesus efetivamente percorria. Ou seja, andava, caminhava, ia aqui, ia ali. Esta é para dar a ideia que o Evangelho é para alcançar pessoas. Depois, diz, ensinando. Havia uma preocupação em Jesus em ensinar. Hoje, irmãos, há tanta gente com todos os livros, com todos os meios, que infelizmente parece que não aprende. E se alguém tem o dever e a obrigação de aprender, somos nós os filhos de Deus, irmãos. Temos o melhor manual e temos o melhor mestre, Jesus, e o melhor manual, a Bíblia. Um amém bom, gostei, minha irmã, se é que é, oxalá houvesse mais améns destes. O melhor manual é a Bíblia. O melhor professor é Deus. E o melhor ajudador é o Espírito Santo, que nos faz recordar as palavras de Jesus. É o professor adjunto. E ele dá améns também. Depois, pregando. Pregando é proclamar o Evangelho, é falar do Evangelho. Depois outro verbo, curando. Deus cura, Deus curou, Deus cura e vai continuar a curar. Amém? Quem aqui já foi curado? Olha, eu levanto a minha mão porque já foi curado. Amém? Glória a Deus, o Senhor continua a curar. Depois, há outro verbo, vendo. Vendo. O Senhor vê. Caim, quando cometeu suicídio, matou o seu irmão, ele pensava que Deus não o via. Mas Deus sempre vê. Deus tem os seus olhos sobre ti e sobre mim. Para Deus, todos nós somos importantes. Porque o amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus é real, o amor de Deus é autêntico, é genuíno. Apesar da visita que estás aqui nesta manhã, Deus ama-te. Deus ama-te e Deus tem o melhor para ti. Deus ama-te e quer que tu vás para o céu. Deus ama-te e providenciou um Salvador para ti e para mim. Deus ama-te e providenciou o único que pode perdoar os teus e os meus pecados. Deus ama-te e preparou-nos um caminho para nós chegarmos ao céu. Deus só tem feito coisa boa em nosso favor, em teu favor, para que tu reconheças como teu Salvador, teu Senhor, para que tu possas viver eternamente com Ele. E depois, o outro verbo, teve. O verbo ter, teve o quê? Pode-se ter muita coisa. Jesus teve compaixão. Paixão, penso que todos tivemos e temos paixão. Mas compaixão ainda é mais que paixão.
E há momentos na Bíblia que diz que Jesus teve íntima compaixão. Profunda compaixão. Estou a pensar naquele jovem que tinha morrido e que a sua mãe saía em procissão até ao cemitério, conhecido como sem nome filho da viúva de Naim. Não se sabe nem o nome da senhora, nem se sabe o nome do rapaz, mas a história na Bíblia é o filho da viúva de Naim, uma pequena aldeia. E Jesus, vendo aquele cenário, com ele vinham pessoas entrando na cidade com alegria, da cidade saíam pessoas com tristeza. E Jesus teve compaixão e ressuscitou. E ressuscitou aquele jovem. De novo trouxe alegria àquela mulher. De novo trouxe estabilidade àquela mulher. De novo trouxe tranquilidade àquela mulher. Eu quero dizer-te que nesta manhã Deus quer trazer paz ao teu coração. Nesta manhã Deus quer trazer salvação à tua alma. Nesta manhã Ele quer trazer amor ao teu coração. Entrega o teu coração ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Ele veio precisamente para salvar-te, trazer-te cura espiritual. Ele veio para trazer completa paz, mesmo num mundo de guerra, mesmo numa sociedade cheia de problemas e dificuldades. Ele prometeu estar connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. E sabe porque é que Jesus teve compaixão? Vem a seguir as palavras, porque viu que as pessoas andavam desgarradas e errantes. Pergunto, não é esta a posição da maioria da nossa sociedade hoje? Tanta gente desgarrada, tanta gente que não sabe diferenciar espiritualmente falando a sua mão direita da sua mão esquerda. Pessoas que não têm nenhum afeto, nenhum carinho, nenhum amor, não sabem o que vai ser o seu futuro, não sabem o que há depois da morte e vivem de uma maneira trágica, inclusive com medo de morrerem, vivem preocupados com o que acontecerá amanhã, mas quando Jesus vem ao nosso coração, tudo pode mudar. Tudo muda, porque onde Jesus toca, onde Jesus chega, nós podemos sentir a verdadeira paz que o mundo não pode, nem tem para dar. Por isso Jesus podia-se dizer, não se turbe o vosso coração. Não tenha medo o vosso coração. Credes em Deus, disse Jesus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejas tu, estejas. Todos nós possamos estar. Depois é interessante, nos 10 dias que antecederam o dia de Pentecostes, Jesus ainda, portanto, com os seus discípulos, e como vocês sabem, Jesus ainda esteve com os seus discípulos depois da ressurreição 40 dias, Jesus esteve efetivamente com os seus discípulos. E ele não queria de maneira nenhuma que os seus discípulos não soubessem sobre aquilo que ele queria que acontecesse. E Jesus disse-lhes, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Isto é fazer missões. Agora, voltando a Marcos 16, que esse é o nosso versículo principal e é aqui que vamos ficar, Jesus, ele dá, no seu mandamento do ir, ele disse aos discípulos aquilo que ele esperava deles. E diz, ide por onde? Ide a Jerusalém, ide a Judeia, ide apenas a Samaria, ide a Nazaré, ide a Lisboa, ide a Almada. Não. Ide por todo o mundo. Porquê?
Porque Deus não quer que ninguém fique excluído. Deus nunca excluiu ninguém. Não há ninguém que seja excluído no mandamento do Senhor. Não há povo, não há nação, não há tribo, não há etnia que Deus descuide. Porquê? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E aqui o mundo, eu vou explicar mais à frente, é as pessoas. Ou seja, é necessário que nós cheguemos a cada país e ninguém deve ficar de fora. Agora, o mundo. Na Bíblia, para a palavra mundo, nós temos três definições. Temos três definições para mundo. A primeira é o universo em si. João capítulo 1, versículo 9 diz: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Aqui, esta é uma ideia de universo, do geral. Então, quando nós estamos a falar do cosmos, e é interessante porque alguns já têm chegado ao pé de mim e dizem: ó pastor, a Bíblia contradiz. E eu digo: aonde é que se contradiz a Bíblia? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Depois lá em 1 João diz: não ameis o mundo. Então Jesus está-se a contrariar. Num versículo diz que ele amou o mundo. Depois diz aos seus discípulos para não amarem o mundo. Como é que isto fica na minha cabeça? É apenas a utilização da palavra e a compreensão que devemos ter desta palavra cosmos, mundo. E sabe que o que Deus não quer é que eu e tu amemos o mundo sistema. Não são as pessoas. É o sistema. O sistema corrupto, o sistema político optado por muita gente. Deus não quer que eu ame os conceitos do mundo. E vocês sabem que os conceitos estão a mudar todos os dias. Todos os dias. Agora já não querem que nós digamos homem e mulher. Agora é quê? Digam lá. É qualquer coisa assim, já nem me lembro. Agora foi-se-me uma branca. É o género. É o género. É o género. Depois vem outro maluco que quer que eu diga outra coisa. E cada dia nascem mais malucos. Eu nunca vi um mundo de tantos malucos como hoje. E já passei dos 60, é? Mas nunca vi tanta gente maluca como hoje, com conceitos estúpidos, malucos, e outra coisa, que não respeitam os outros. Ou seja, falavam que a sociedade portuguesa, e é verdade que até certo ponto foi bastante analfabeta, é uma verdade, mas os analfabetos de hoje são os que têm cursos, alguns deles, porque estão a inventar coisas que nem a biologia diz que existe assim. Nem a ciência, nem a biologia, nem nada. É claro que há homem e mulher, o resto cada um seja o que quiser. Se um de vocês quiser ser um cãozinho, seja um cãozinho, prometeu. Eu lembro-me há uns anos que vinha um moço aqui à igreja, que infelizmente foram as drogas que limparam os neurónios, e ele sentava-se ali com um barquinho. E depois ia a passear na rua com um fio e com uma escova de dentes. Para ele era o seu Bobby. Porquê? Porque os neurónios foram queimados pelas drogas. E eu acho que hoje há outra droga a queimar neurónios. Porque há muita gente com os neurónios queimados. Mas a minha Bíblia, diga lá o que é que eu gosto de ouvir, e a nossa, diz que macho e fêmea os criastes. E ainda bem. E ainda bem. Que é homem e mulher. Amém? E ainda bem. Mas eu... Acredita, eu respeito-te. Eu respeito-te. Respeita-me a mim também. Mas pastor, eu acredito. Acredita. Mas não vais contra aquilo que eu acredito. Não vais contra aquilo que eu acredito à luz da palavra de Deus, que inclusive eu aprendi pelos meus pais, mas depois vi que o que eles ensinaram afinal também era bíblico. E em todas as sociedades foi assim até há pouco tempo. Agora é que estão a querer mudar aquilo que toda a vida, e que eu volto a dizer, as várias ciências demonstram que é assim. Ou querem que uma mulher igual ao homem? A mulher tem ovários, eu não tenho ovários. É inferior, é superior? Não. Foi criada com essa função também, de poder dar à luz filhos. E glória a Deus. Senão eu também não era filho, nem estava aqui com vocês. Se isto fosse tudo uma sociedade do mesmo sexo, ninguém existia. Porque Deus achou por bem fazer dessa forma, homem e mulher, para haver uma procriação normal.
Porque de outra forma não há procriação. Só se forem lá tocarem todas as coisas, mexerem todas as coisas, pegarem coisas originais e pôr lá dentro de não sei quem para poder. Mas não conseguem. Porque Deus estabeleceu as coisas pelo seu próprio poder. Amém? Foi Deus quem criou. A criação é de Deus. A criação não é nossa, é de Deus. O homem é que tem a mania de ultrapassar o Criador. E por isso está a chegar às barbaridades que nós estamos a ver. Desculpem lá sair-me um bocado, mas é para falarmos dos sistemas. Por isso a Bíblia diz lá em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque Deus não ama coisas, Deus ama pessoas, meus amigos. Deus não ama sistemas, Deus ama seres humanos. Sou eu que sou o alvo, és tu que és o alvo do amor de Deus. Sente-te amado nesta manhã. E se o mundo te diz outra coisa, é porque o mundo é mentiroso. Porque o Deus a quem nós servimos e de quem nós pregamos é um Deus de amor. Aleluia. E Ele não precisa de o demonstrar, já o demonstrou. E está demonstrando todos os dias, porque nos está dando a nós, seres humanos, a oportunidade de sermos salvos por Ele e através da igreja que obedece, pregando o Evangelho do Reino. Se há uma coisa de muitas outras que me sinto muito honrado de ser pastor nesta igreja, é porque nós somos uma igreja também preocupada com as missões. Um amém muito fraquinho, mas pronto. Se eu vivesse dos vossos améns, já estava desanimado há muito tempo então. Os irmãos não me querem animar, eu sei que vocês me amam, não tenho dúvida disso. Mas animem-me também, animem os pregadores quando falam verdades. Falar em mentiras, vocês fecham a boca, estão bem? Vocês nunca digam um amém a mentiras, porque eu já fui assim aí a alguns sítios, onde o diabo vem matar e o povo amém. Não, tu não dizes amém que o diabo vem matar, tu só dizes amém às coisas de Deus. Nós usamos um amém com inteligência. Não é mé, o amém não é mé. Não, é um amém com sentido, decidido. É um amém que nós próprios gerimos aquilo que está a ser dito, comemos e dizemos, é verdade, isto é assim. Porque o amém quer dizer, assim seja. Assim seja, assim é. Amém, irmãos. É isto que é importante. Olha, irmãos, nós não queremos pessoas que apenas venham. Queremos pessoas que conheçam a Bíblia. Sabe porquê? Porque eu não quero, nem nenhum pastor quer, nem o ministério desta igreja quer que você seja enganado. Eu não quero que vocês sejam enganados nunca. Eu amo-vos demasiado para querer que vocês sejam enganados. Eu fico muito chateado é quando eu vejo que há crentes que são enganados, não se apercebem que são enganados e depois cometem erros tremendos, porque só foram enganados. Mas não é porque nós ensinamos isso aqui. E se vocês sabem que nós temos todo um cuidado para dizer ao povo, para ir à Bíblia, analisar, estudar, preparar-se para não ser enganado. Então, irmãos, nós temos estes três tipos, e eu não vou perder-me aqui, mais porque o tempo também corre. Então nós temos o mundo humanidade, nós temos o mundo sistema, e, irmãos, isto é também muito, muito importante. E temos, certamente, o outro aspecto que é o mundo universo, ok? E Deus, verdadeiramente, Ele quer que a sua luz esteja sobre todo este universo. Mas eu vou avançar, e quando estou a falar precisamente da igreja, que a igreja tem esta responsabilidade, então o que é que se espera de nós? O que é que se espera de ti? O que é que se espera de mim? Que preguemos o Evangelho. Amém? Nem sempre podemos ir daqui, mas podemos mandar gente. Por isso nós temos missionário na Guiné, temos missionário em Cabo Verde, e temos missionários no Moçambique, e temos missionários no Alentejo, diretamente nós. Depois ainda ajudamos outros, mas são os nossos missionários, os missionários desta igreja. Então eu posso não ir ao Alentejo, mas eu posso ir no lugar onde estou, que é aqui. Mas posso fazer alguma coisa por enviar missionários ao... Já agora peço uma oração dos irmãos. Nós estamos a preparar mais um missionário para ir a Cabo Verde. Cabo Verde ainda tem também muitas necessidades em algumas ilhas. Irmãos, orem por nós, se Deus quiser.
ainda este ano, próximo ano, vamos mandar, nós, convenção, nós, igrejas todas, claro, queremos mandar mais um missionário, portanto, a Cabo Verde. Os nossos irmãos de Cabo Verde estão-nos a pedir ajuda. Então, irmãos, por favor, orem também neste sentido. Eu gostaria que nós ainda pudéssemos fazer mais alguma coisa por Cabo Verde. Acredito que sim. Depois eu mais à frente vou falar de um projeto sobre isso. Mas, irmãos, fiquem em oração. Então, o que se espera de nós é que preguemos o Evangelho, que são boas novas. Como vocês sabem, a palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova, boa notícia. E nós não fomos chamados por Deus para ir pregar a igreja AD Almada. Nós vamos pregar é o Evangelho. A AD Almada é uma família. Amém? Todos nós temos família, temos apelidos. E a nossa família é a AD Almada. Mas nós não vamos com a bandeira da AD Almada, nem com a bandeira de Portugal. Não, nós vamos é com o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Está bem? Jesus não me mandou a doutrinar as pessoas com algumas coisas que nós achamos. Não, Ele mandou-me doutrinar as pessoas com a Bíblia. Amém? É a Bíblia que tem que ir pela frente. E sabe, já o apóstolo Paulo dizia, em Romanos, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Romanos 10, 15. Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho. E é isto, irmãos, que nós temos que valorizar. Deus valoriza. Este versículo está no Antigo Testamento, em Isaías 52, 7. Já naquele tempo, Deus estava a falar da necessidade que as boas novas alcançassem os povos. E o apóstolo Paulo vai fazer o paralelismo com este versículo para dizer que é importante que o Evangelho seja pregado e que aquele que prega o Evangelho, os seus pés são valorizados, porque está disposto a obedecer ao ID de Jesus. Amém? Mas há outra coisa que Paulo também diz, anteriormente, em que ele diz que era devedor para com os judeus e para com os gentios, no sentido de que ele tinha a obrigação de proclamar o Evangelho de Jesus. Alguém também, e o caso de Paulo até foi um caso atípico, porque encontramos Paulo, quando Estevão estava a ser apedrejado, Paulo nem sequer era era um inimigo dos cristãos. E estava ali vendo Estevão sendo apedrejado e aos seus pés foram colocadas as vestes do primeiro mártir da igreja cristã. Já agora outra coisa, sabem o que é que significa mártir? Em grego é a palavra que nós temos em português, testemunha. Testemunha, a mesma palavra. Um verdadeiro mártir é uma testemunha de Jesus Cristo. Ou seja, ele não tem vergonha de dizer aos outros aquilo que acredita, aquilo que ele é na pessoa bendita de Jesus Cristo. E um verdadeiro mártir é alguém que levanta bem alto o pavilhão de Jesus Cristo e coloca Jesus em alto. E agora Paulo está a dizer que era um devedor. Bem, irmãos, eu gostaria, e desculpem a ousadia, que vocês e eu, nesta tarde, valorizássemos a dívida que temos para com Deus. A menos que tu penses que não tens nenhuma dívida para com Deus, mas eu quero te dizer, eu pessoalmente tenho uma dívida para com Deus. E a dívida é no sentido, não é monetário, é uma dívida de responsabilidade. E ai das igrejas que não têm responsabilidade ou parte nas missões. São igrejas que no futuro vão ser um fracasso. Porque não estão minimamente preocupadas no mandamento que Jesus disse, ide. Hoje há muita gente a abrir igrejas com os crentes das outras igrejas. Isso é a coisa mais fácil. Em Portugal nunca houve tanta igreja em pouco tempo roubando crentes às outras igrejas. Sabe? Havia noutros países e nós pensávamos que não chegava aqui a Portugal. Mas há tanta igreja que não é igreja, porque sabe porquê? Porque anda a pescar nos aquários dos outros. Naquele sentido, uma coisa é que a pessoa mude ou porque se identifica, mas não porque eu diga, venha para a minha igreja, porque a minha igreja é que é boa. A igreja de Jesus Cristo toda ela é boa, está bem? E é verdade que nós temos o direito de mudar, não estou a dizer isso. Mas, irmãos, é triste e lamentável quando alguém deita abaixo os outros. Olha, aconteceu muitas vezes na Costa da Caparica, punham-se lá na porta, e estão aqui alguns irmãos da Costa que sabem isso, nos princípios,
especialmente a dizer aos irmãos do Brasil, vocês não venham para aqui, até diziam que o pastor aqui dá cachaça na Santa Ceia, veja lá até o que diziam. Dava cachaça, era o que tinha mais que fazer, a cachaça está tão cara. Há tanta gente que diz mentiras, sabe porquê? Porque só tem um intuito, quer que as pessoas, portanto, sejam de alguma maneira aqueles que lhes enriquecem os bolsos. Mas o mais importante aqui, para mim, são pessoas, não é o dinheiro. E eu quero que os irmãos sintam nesta manhã que todos nós podemos fazer um pouco mais pelas missões. Quem acredita nisto, sinceramente, levanta a sua mão. Não tenho dinheiro. Olha, bebe menos uma bica semanal e dá esse dinheiro às missões, por exemplo. Não é uma boa solução? Abdica de qualquer coisa que não seja comida. Não podes fazer qualquer coisa mais pelas missões. Tu e eu podemos. Quantos gastamos dinheiro naquilo que é supérfluo? Eu não digo todas as semanas, olha, eu gasto. Vocês não, sou só eu. Só eu é que faço essas coisas. Vocês não fazem, é tudo boa gente aí. Vão à loja dos 300 e compram mais esta bugiganga, mais a outra. Vocês não, são outros. Não fazem isso. Quanta tralha tem lá na vossa casa que não serve para nada? Todos temos. Não têm? Temos. Então, eu digo, se os irmãos não estiverem de acordo, não estou a obrigar ninguém. Mas é neste sentido que eu digo que todos nós podemos fazer um pouco mais por missões. Estamos de acordo, irmãos? Todos nós. Agora, não é por força nem por violência, não é por obrigação. É por nós sentirmos que podemos colaborar e fazer mais pelas missões. Está certo, irmãos? É isto só que eu quero que o Espírito Santo ponha em mim, em vocês, fazer ainda algo mais pelas missões. E sabe porquê? Quando eu vejo que há tantos lugares ainda onde não há uma só porta, e eu, graças a Deus, tive várias portas onde me falaram de Jesus, e há gente que não tem a oportunidade na sua aldeia, na sua cidade, no seu país, em alguns lugares, de que alguém lhes pregue o Evangelho, eu digo, eu tenho uma dívida, porque a mim falaram-me de Jesus. Então, e aquelas pessoas que nunca ouviram de falar de Jesus, que morram? É? Que morram sem Jesus? Não, certamente nós queremos que elas ouçam por tal, nem que seja uma só vez, falar de Jesus. E a igreja, neste sentido, tem a responsabilidade, irmãos. Desculpem. Nós temos a responsabilidade. É verdade que os irmãos sabem que é uma das coisas que nós pregamos aqui. Nós nunca dissemos a ninguém que o dinheiro é primordial e fundamental, mas sem dinheiro não compras batatas nem como. Mas, irmãos, o que eu dou para Deus é uma coisa entre mim e Deus. É uma coisa entre ti e Deus. Inclusive, vocês sabem que nós, a não ser por lei, que a lei diz que quem dá uma oferta e queira para, isso é de lei, nós cumprimos as leis neste país. Se o irmão dá alguma coisa e quer um recibo para o IRS, claro que é uma obrigação da igreja passar esse recibo como um donativo, porque a lei manda-nos. Portanto, e nós sempre somos as pessoas obedientes àquilo que a lei, e é verdade que quem o faz pode o fazer corretamente, porque a lei prevê isso. E muitos irmãos fazemos, e glória a Deus, depois voltamos a abençoar a igreja até. Está a perceber? Isso é uma maneira de voltar a abençoar a igreja. Mas, irmãos, ninguém é obrigado a dar nada. Isso é uma coisa entre ti e Deus. Se vais fazer mais e melhor pelas missões, é contigo e com Deus. Mas eu quero responsabilizar-me a mim, em primeiro lugar, e a vocês que podemos ainda fazer. E hoje sabe porque é que eu estou a falar isto, sabe? Hoje é o dia das missões, não é? 3º domingo do mês. E nós, esta igreja, ao 3º domingo do mês, a oferta na totalidade é para as missões, a não ser que seja um dízimo e seja posto no envelope. E deve ser que diga outra coisa. Senão toda a oferta é para as missões. É para ajudar os missionários e as missões, irmãos. Porquê? Porque esta igreja tem essa responsabilidade. Porque nós, como igreja, sentimos. Mas por isso estamos a dizer, irmãos, andamos às vezes com uma corda bastante apertada. Mas isso não quer dizer que Deus continue a ser Deus de milagres. Agora, eu ainda quero fazer mais. O amém é que não foi assim tão coisa, não é? Se calhar vocês não querem, sou só eu, não é? Mas eu acho que vocês também querem fazer um pouco mais pelas missões, irmãos. Os irmãos não são felizes com Jesus? Se somos felizes com Jesus, queremos que os outros também sejam felizes com Jesus. É o mínimo que nós podemos querer. Bem, eu vou terminar, senão isto eu às vezes sou como as persianas.
Eu não digo o que é que fazia as persianas. Então é o meu dever pregar. Tenho que fazê-lo urgentemente. Tenho que falar. Por outro lado, se fazemos isso é porque temos consciência daquilo que o Evangelho também fez por nós. E obrigado ao grupo que ontem esteve aqui a pregar na praça pública aqui da Cova da Piedade. Um grupo de jovens, irmãos, que estiveram ali, ao ar livre, com frio, a pregar o Evangelho na praça pública. Amém? E todos aqueles que muitas vezes deslocam-se também a Lisboa, na Caixa Vermelha, põem-se ali a pregar. Obrigado, irmãos, que estão fazendo este trabalho. Ainda tem que ser levantado mais evangelistas neste sentido. E já agora, se alguém sente este trabalho, falo com a Rebeca, está bem? Se alguém quer colaborar nesta área do evangelismo de rua e tudo isso, falo com a Rebeca, porque nós queremos levantar muitos mais evangelistas aqui nesta igreja. Amém? E em todas as congregações, para que haja quem esteja também na rua a pregar o Evangelho. Amém? Porque as pessoas lá na rua também precisam de ouvir o Evangelho. Amém? Então não esqueçam. Bem, irmãos, então eu termino só com esta última palavra. Jesus diz, em meu nome, ou debaixo da minha autoridade. E não há verdadeira autoridade fora de Jesus. Os espíritos imundos só são expulsos em nome de Jesus. Eu estou a pensar, e por acaso ainda não cheguei aqui, vou chegar para a semana, em Atos dos Apóstolos 19:13, como os judeus verificaram que Paulo expulsava demónios, eles também se armaram e foram lá para os demónios, começaram, sai demónio! E disse-lhe o demónio, a Jesus conheço, a Paulo também, mas vocês quem são? E sabe o que é que os demónios fizeram? Deram-lhes um enxerto de porrada e eles fugiram com as roupas rotas porque eles pensavam que tinham autoridade em nome de Jesus, mas não tinham nenhuma autoridade em nome de Jesus. Porque só tem autoridade em nome de Jesus quem é discípulo de Jesus, quem é nascido de novo, quem se arrependeu e quem vive com Jesus. Não brinquemos com coisas sérias, está bem? Porque os demónios são verdadeiros. E os demónios, podendo destruir, destroem. Mas a verdadeira autoridade para expulsar demónios está no nome de Jesus. Os demónios são expulsos no nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu vou terminar por aqui. E quero-vos dizer, irmãos, vamos fazer mais e melhor pelas missões. Amém, irmãos? Uma coisa que vocês todos já podem fazer todos os dias, orar. Orem pelos nossos missionários. Orem pelas missões. Orem pelas necessidades do mundo. Em segundo lugar, contribuam também. E em terceiro, se Deus chama algum de vocês, fale connosco. Porque são poucos os ceifeiros. E se você ainda quer fazer também algum trabalho, inscreva-se nas equipes evangelísticas para estar também a fazer um trabalho mais eficiente para que muitas pessoas venham ao conhecimento da verdade.